Boa noite, pessoal, tudo bom? Então vamos lá, agora nós estamos retornando após retratarmos a questão da segunda clínica de Lacan, e hoje nós vamos falar sobre as questões do contemporâneo, né, que nos cercam, que nos circundam perante essa nova sociedade, né? Uma sociedade, vamos titular assim, de pós-moderna. Então, Lacan, na sua segunda obra, sua segunda clínica, vamos dizer assim, de 1970 a 1981, ele faz uma releitura, né, dessa sua primeira clínica, onde que essa clínica ela vai estar em torno do real. E essa clínica no torno do real, ele tende a atender uma sociedade não mais edípica, uma sociedade pós-edípica, né? Uma sociedade onde que ela perde uma característica definidora da anterior, que era uma vertical em torno do pai, vamos dizer assim. Lacan fala em torno do pai, em torno de uma autoridade. E essa sociedade, recapitulando, essa primeira clínica ela está embasada no simbólico, né? Essa segunda clínica está no real. Essa primeira clínica, a pessoa, ela está vinculada à questão do sentido, né? E essa segunda clínica ela é uma clínica que responsabiliza o indivíduo, então ela está embasada na consequência. Essa primeira clínica era clínica do sujeito, né? Era essa segunda clínica do loquente. A primeira clínica vai do complexo de Édipo, edípica, vamos dizer assim. A segunda clínica pós-edípica. Essa primeira clínica psicopatologia estrutural, onde que vai englobar a neurose, psicose e as perversões. E essa segunda clínica vai falar num delírio linear, né? Essas psicopatologias do delírio, essas medicações psicotrópicos, ansiolíticos, antidepressivos, ela está muito inserida nessa clínica. Essa primeira clínica, o sujeito ele estava sempre em busca de uma verdade, essa pela qual o movia, né, numa direção. Hoje não, hoje a sociedade ela está em busca sempre de uma certeza, né, certeza não muito preocupada na questão do sentido ou de compreensão do outro, mas de uma certeza que a move, né, perante seus anseios e seus objetivos. Essa primeira clínica era uma disciplina, ela tinha um padrão, né? Essa segunda clínica, a pessoa ela corre risco. Ela primeiro toma atitude, depois ela raciocina, ela tenta compreender o que ela fez. A sociedade antigamente não, ela tentava compreender todo um contexto para depois tomar uma atitude. Então é uma sociedade que tem uma inversão aí. Essa primeira clínica ela está embasada na questão de uma descoberta. Hoje ela está muito focada, a segunda clínica, na invenção. Essa primeira clínica ela tinha um vínculo muito com a questão do merecimento. Eu trabalho, eu estudo, eu casei, eu viajo, tenho um carro, tenho uma notoriedade, eu mereço ser feliz, né? Era muito em nome disso, o merecimento da felicidade. E Lacan, na segunda clínica, ele faz através de alguns textos, que ele fala que o amor, né, ou essa questão de não é mais por merecimento, mas sim pelo acaso, né? E
e ser feliz, por exemplo, não é merecimento, é acaso. Nada além do acaso. A primeira clínica está embasada no desejo do homem e agora ela está mais vinculada à questão do gozo, né? A clínica do hedonismo, do narcisismo, do gozo, do prazer a qualquer custo, de posse, de ter. Está muito vinculada ao ter. Essa primeira clínica é a travessia do fantasma. Essa segunda clínica vai falar da identificação ao sintoma, né? Ela era vinculada à interpretação do saber, muito mais cerebral, muito mais em volta da razão. Agora a segunda clínica vai falar do ato da responsabilidade, né? Da responsabilização da questão do inconsciente. Então, muitas das vezes tem algumas falas, né, de uns pacientes que falam, porque eu fiz isso porque meu inconsciente me influenciou em tal coisa, ou porque eu tive esse sucesso porque eu fui influenciado pelo meu inconsciente. Na realidade, hoje não. Hoje não dá mais para legitimar isso, porque cada um ele tem que ser, cada indivíduo, né, o paciente, ele tem que ser responsabilizado pelas suas atitudes. Se ele fez é porque ele quis fazer, e ele tem que ser responsável por aquilo que ele fez. Uma primeira clínica, ela revelava o passado. Tem uma frase, né, do Jorge Forbes, que ele brinca, que fala que era a psicanálise macumba, né? Eu tenho que fazer uma avaliação do meu infanto para ver aonde que eles fizeram a amarração no meu passado, em virtude disso, através dessa amarração eu vou desamarrar, destravar para que eu possa ser feliz, dar continuidade à vida e seguir meu caminho, né? Ele brinca nesse sentido. A segunda clínica, ela está muito vinculada à invenção do futuro, né? Que é o que embasa muito essa segunda clínica, né? A responsabilização do ser eloquente, né? Ser falante, e essa invenção dele. Então, questões do contemporâneo, que é importante, que nos norteiam, né? Sobre as diversas áreas que cerca, né, nossa sociedade de hoje. Então, alguns temas eu acho que é importante nós darmos uma pincelada e enfim, deixar bem claro o que a clínica de Lacan tem a contribuir com essas áreas, né? Por exemplo, na família, né? A família hoje, o que significa a questão da instituição família? Família é um amor sem conversa. Mesmo que eu converse entre os familiares, mesmo que tenha discussão, no final ainda mesmo vou continuar amando o meu familiar. Porque simplesmente não é uma metáfora, é um amor sem conversa, né? Mesmo com essa transformação das famílias, onde que as famílias elas são tá tendo uma nova configuração, né? Novas formas de família nesse século XXI, mas é o que essa psicanálise, né, do contemporâneo tem a dizer, seria esse amor sem conversa. Na educação, o que essa segunda clínica quer, ela contribui em relação o que hoje, o que nos norteia em questão de sociedade é uma ausência de autoridade, né? E essa
é essa ausência de autoridade. Vou utilizar um termo genérico aqui, onde que tem alguns pensadores que têm dito que essa ausência de autoridade tem deixado essa sociedade sem métrica ou sem norte, ou vamos dizer assim, desbussolada. As pessoas não sabem para onde vai, o que fazem, como fazem, né? Principalmente os professores, né? Que antigamente, que é uma profissão e uma função tão importante na formação de cada um, e que eles hoje não estão sabendo como fazer, como educar, né, esses jovens nessa nova sociedade, nesse novo grupo de adolescentes aí. Mas o que a psicanálise diz a respeito, que ela tem que ser uma educação onde que tem que legitimar, né, essa informação. Ela tem que ser uma informação legitimada, primeiramente. E que tem que ter por detrás disso uma responsabilização do conhecimento. Então, esses professores, eles têm que ter uma didática onde que, primeiro, entender que jovens né, que eles estão educando hoje, essa nova família gerou novos jovens, novos pensamentos, de acordo com essas novas tecnologias de mídia, e isso tem que ser feito uma leitura desses jovens, porque é muito importante como transmitir esse conhecimento, como transmitir esse saber, né? Não vai adiantar passar esse conhecimento com os instrumentos antigos, né? Vai ter que fazer uma releitura, uma reabordagem como forma de legitimar e responsabilizar essa geração. Lacan ele tem vários escritos, né, sobre a questão do amor em Lacan, né? Mas esse amor que a gente fala aqui é um amor que na questão da sociedade anterior, por exemplo, o homem casava com a mulher em nome de: eu casei com sua filha por causa que eu prometi seu pai no velório e que eu tinha que honrar com a minha palavra, por isso que eu casei com sua filha. Porque eu continuo casado com meu marido porque meu marido é louco e não vai dar conta de criar meus filhos, porque ele vai fazer loucura com meus filhos. Ou eu casei sempre em nome de. Era muito vinculado à questão da palavra, né? Da questão da até certa dignidade, enfim. E hoje isso não basta. Hoje os casais não estão juntos por esse tipo de só de acordo, né, ou compromisso. Na realidade, se for perguntar a um jovem casal por que eles estão juntos, eles não vão saber o porquê, né? O porquê. Não sabem retratar esse porquê. Eles estão juntos porque querem estar juntos, né? Simplesmente, isso já é o suficiente. E talvez seja até perca de tempo, né? Atentar para o porquê disso. Com relação à questão de comércios, né? O que a psicanálise diz? Antigamente, os comércios vendiam os objetos, né? Vendiam objetos, pertences. Isso bastava para o comércio. Hoje em dia, as empresas elas têm que se voltarem, né, mais para
a questão da venda de cultura. De vender, ela tem que fazer um produto onde que por detrás desse produto tem que trabalhar uma ideia onde que ela perdure por muito mais tempo. Então, esse comércio tem que trabalhar sempre em cima de cultura. Caso contrário, né, cultura vai ser a vanguarda dessas empresas aí, esses editoriais também. Caso contrário, ela não vai subsistir, né, porque é a melhor proposta para o nosso contemporâneo. A questão das empresas, né? Tem uma grande transformação na questão das empresas, porque a gente observa fusões, né, de empresas, né? Às vezes uma empresa compra outra, por exemplo, a Fiat comprou a Chrysler, ou às vezes parcerias de empresas, né? Então, essas fusões e às vezes essas fusões tornando companhias muito maiores do que e muito mais relevantes, né, do que elas eram antigamente, né? E qual que é o papel do líder dessas empresas? Hoje um líder, ele não é como um líder antigamente. Um líder antigamente, ele era o quê? Quais características, né, que ele tinha que ter para ser um líder? Era um líder que mantinha uma certa distância, é um líder que tinha autoridade, era um líder que tinha uma sobriedade. Isso era liderança antigamente. Essa liderança hoje ela não subsiste, né? Ela não, porque pensamos em líderes do nosso contemporâneo. Pensamos no o dono da Google, por exemplo, né? Um menino, acho que de 30 anos, me fugiu o nome aqui. Pensamos no fundador da Apple, o Steve Jobs. E esse Steve Jobs, ele não se adequa a nenhum desses tipos de característica aqui, né? Que eu coloquei. Porque é um tipo de liderança que muda totalmente a característica da anterior. Mais democrático, mais dinâmico, né? É um líder mais atento às informações, mais cercado de meios de comunicações, de velocidade muito maior. É um líder que tem mais ferramentas, né? Mais tecnologia. Então, tem uma transformação desse líder aí ao longo dessa sociedade contemporânea. Política. Política, no mundo anterior, vamos dizer assim, na primeira clínica, ele era um mundo onde que era muito verticalizado, né? Muito em torno de uma autoridade. Família era em torno do pai, empresa em torno do chefe e a nação em nome da pátria. Era dessa forma, né? Então, até uma brincadeira que o George Forbes faz, né? Se somos filho da pátria, somos todos filhos da, né? Porque hoje não tem mais essa questão dessa vinculação, né, com a figura política, né, como antigamente. Então muda, né, todo esse contexto. O que eles fazem às vezes de errado, o que norteia Brasília hoje não impacta diretamente na minha vida, né? Nós temos uma certa independência, uma organização
A sociedade política, né, às vezes faz algumas atrocidades, perversidades, né, e a sociedade brasileira, ela, independente disso, ela vai bem, né? Felicidade, em alguns escritos de Lacan, tem algumas tiragens, né, que é importante. Felicidade, ela existe, né, para algumas coisas desses seres falantes, desses seres eloquentes, né, desse parletre, né. Os seres falantes, esses seres eloquentes, de acordo com esse texto aqui de Lacan, as pessoas são felizes por natureza. Isso tudo que lhes resta, né? Então, uma tiragem na íntegra do livro dele. Felizes por natureza e isso tudo que lhes resta. E uma pergunta, né, para até problematizar essa questão da felicidade, porque ficou algo tão genérico hoje na nossa sociedade, porque hoje esse contemporâneo ele prega essa felicidade em virtude de um sucesso de carreira, sucesso na área acadêmica, ou um sucesso sempre em posse, sempre no ter, né? E isso é a outra face da questão do hedonismo, né? Dos ganhos, né? E para Lacan, ele realmente, se através do discurso analítico, se não poderíamos tornar mais um pouco felizes, né? E Lacan, o que ele escreve a respeito disso, né? Ele coloca assim: felicidade não é bem que se mereça. Felicidade, isso mesmo, não é bem que se mereça. Aqui vocês estão vendo que é um Lacan mais complexo, né? Para entender porque que ele é um Lacan mais apressado, um Lacan onde que ele faz recapitulando, né, uma releitura da sua obra, e que ele tenta atender demandas de um mundo, vamos chamar de pós-moderno, né? Um mundo globalizado, e onde que ele sabe que não vai ter muito tempo para fazer uma vasta segunda clínica, né? Mas aqui ele é bem enfático. Felicidade não é bem que se mereça. Essa felicidade ela vem pelo acaso. É isso que simplesmente ele afirma. E tem uma frase que ele intitula: a análise não deve ser forçada por muito tempo, né? Se o analisando fala que está feliz da vida, isso já é o bastante, né? Então, aqui é um Lacan bem mais, vamos dizer, complexo, né? Que vira e fala, né, com muita ênfase, que felicidade não é bem que se mereça. É uma felicidade do acaso. É importante que esse contemporâneo onde que nos apresenta várias formas, várias facetas, né? A psicanálise em questão de conceito, é importante sempre enfatizarmos que ela não mostra um norte, né? Não mostra um caminho a seguir, ela não é isso. A função da psicanálise ela é ir contra a cultura,
Ela ia bater de frente com tudo isso aí que, né, ela tem uma finalidade de subversão da ordem, né? Por isso que ela foi uma psicanálise, ela foi banida, né, proibida nos países tirânicos, como por exemplo no Hitler, na Alemanha, né, antes da Segunda Guerra, eles queimaram todos os livros de Freud, né? Enfim, todos os países que tinham uma aliança, né, com a Alemanha nazista, provavelmente era muito improvável que a psicanálise tivesse campo para florescer ali. E não tinha. Porque a psicanálise ela não dá uma direção, ou ela não norteia, né? Ela coloca e não dá, ela coloca em xeque ou em explanação todas as visões de mundo, né? Ela quer, ela questiona todas essas visões. E relembrando, né, essa questão da 1970, 1975, é uma psicanálise onde que ela tem uma mudança, né, de postura, porque até então, de 70 para trás, ela era uma psicanálise, Freud explica, né, vamos dizer assim. Posterior a isso, 1975, a Freud implica, né? Implica em quê? Implica em tudo. Implica todas essas visões de mundo, essa transformação da sociedade, essas novas formas, novas formas de amor, enfim, tudo. E essa clínica, ela está muito embasada nessa questão da responsabilização desse ser eloquente. Para fechar, né, já estamos finalizando aqui, e os filhos na pós-modernidade? Como que como que vai ser essa questão da educação? O que a psicanálise pode contribuir com isso? Vai ser terá que ser mais, ele vai valorizar mais essa questão da amizade, porque como nós estamos numa sociedade verticalizada, onde que fortalece a questão da singularidade do ser humano, né? Então é uma coisa que vai ser prioridade, né? A questão da amizade. Então serão, né, filhos mais responsáveis, são devido à multiplicidade de opções, né? Eles tentarão buscar muitas coisas, né? Muitas possibilidades e uma integração, né? Essa integração que é fundamental. São meninos que darão mais valor pela evocação do que pela compreensão. Então, aquele exemplo, né, da questão musical, onde que no mundo anterior iam 100 mil, 150 mil para o Maracanã para ver Frank Sinatra, né? E as pessoas tentavam compreender umas às outras, né? Hoje se fala em tribo, né? Hoje não, hoje eles colocam, de acordo com alguns estudos, né, de Forbes a respeito dessa singularidade, dessa nova característica de sociedade, colocam 3 milhões na Avenida Paulista para ouvir um batistaca, né, essas músicas eletrônicas, porque eles não querem compreender uns aos outros, eles querem simplesmente a questão do ressoar, do tá ligado, né?
do que me toca, te toca, mesmo que não faça nenhum sentido, isso já é o suficiente para eles. Então são algumas contribuições, né, que a psicanálise ela vem a dar a respeito do contemporâneo, algumas áreas, né, que são importantes e que a psicanálise lacaniana tenta desmistificar isso, tá certo? Um grande abraço e até em breve, né, com o próximo tema.